Então vamos lá, o vídeo de hoje é para você que quer saber como vender uma carta contemplada de consórcio e ganhar dinheiro com isso. Eu imagino que você tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Será que existe mesmo? A lei do consórcio permite? Vale a pena? É golpe? Não é? Quem que compra? Como funciona isso na prática? Então vamos lá, eu vou responder todas essas dúvidas e ainda vou te ensinar uma estratégia para você investir e lucrar com a venda de cartas já contempladas. Esse é um método de alavancagem financeira que está virando o novo ouro dos investidores, principalmente nesse cenário atual de juros altos e crédito restrito que a gente vive hoje no nosso país. Então, se você se interessa por conteúdos de educação financeira e utilizar consórcio de maneira inteligente para impulsionar a tua vida financeira, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que as notificações cheguem aí para você e você não perca nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. E como sempre, vamos direto ao ponto. O que é uma carta de crédito contemplada? Uma carta contemplada nada mais é que um consórcio que foi contemplado, seja por sorteio ou por lance. Mas algumas pessoas ainda confundem muito essa questão, só que elas são a mesma coisa. O detalhe é que lá nos anos 90, quando você fazia um consórcio, por exemplo, de um Uno, você só podia comprar um Uno. Foi então que, através de uma resolução do Bacen, surgiu a carta de crédito. E ela foi inserida no sistema de consórcios e passou a permitir que você pudesse comprar um outro carro. Não necessariamente um Uno, você podia comprar um Gol, um Passat, mesmo que o bem de referência do plano fosse o Uno. Então a famosa carta de crédito, que se fala muito por aí, na verdade é um cheque administrativo, que a administradora de consórcios emite para que você realize o pagamento do bem desejado no momento que você for comprar esse bem. E é aí que entra a verdadeira oportunidade para quem sabe como vender uma carta contemplada do jeito certo. Em vez de usar essa carta de crédito para comprar um bem, você pode vender ela para outra pessoa no mercado secundário. Mas quem que compra, quem que vende e por quê? Bem, quem vende geralmente são investidores que entraram no consórcio com o objetivo de lucrar com a venda da carta. Já quem compra são pessoas que têm pressa para adquirir um bem e não querem esperar a contemplação de um novo consórcio, nem pagar juros absurdos como estão hoje em um financiamento, seja imobiliário ou um financiamento de carro ou de caminhão. Tá, Evandro, mas eu não entendi. Como que eu consigo lucrar com isso? Bem, fica aí tranquilo que eu vou explicar no detalhe. Imagine que tem uma pessoa que quer comprar um imóvel de 500 mil reais e ao longo da vida dela ela conseguiu juntar 150 mil para dar de entrada nesse imóvel e financiar o restante. Ela foi lá no banco, o financiamento dela não foi aprovado. E essa pessoa então começa a buscar opções de cartas contempladas de imóvel, que é uma outra opção para ela comprar de forma rápida. E aí na outra ponta, você tem um consórcio de imóvel de 500 mil e foi contemplado por sorteio. Só que você já tinha investido 100 mil em parcelas até que você fosse contemplado. O que você faz agora? Você vende essa carta para a pessoa por 150 mil e lucra 50. Esses 50 mil a mais são o ágio que a pessoa vai pagar para você para ter acesso ao crédito de maneira imediata. Então você transfere para ela a carta de crédito e essa pessoa assume todos os direitos e os deveres, inclusive as prestações que ainda restam para pagar. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Evandro, isso parece bom demais para ser verdade. E eu literalmente já ouvi de tudo. Inclusive tem figuras polêmicas, famosas aí que gravaram vídeos que viralizaram dizendo que vender ou comprar um consórcio contemplado não existe, que é golpe e até que o Código de Defesa do Consumidor não permite. E quando eu vejo esses vídeos aí eu fico meio incrédulo, porque isso é de uma desinformação gigante, isso é tudo balela. É impressionante como a falta de informação come solto hoje em dia na internet. Mas aqui a gente trabalha com fatos, não com achismo. Vender uma cota contemplada não só existe, como é uma prática 100% legal e regulamentada. Isso está previsto na Lei 11.795 de 2008, a Lei dos Consórcios. E todo o sistema de consórcios é fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, não é uma brecha, não é um jeitinho. É uma operação prevista na própria Lei dos Consórcios com regras claras e total segurança jurídica. Então, da próxima vez que você ouvir alguém na internet falando que isso não existe ou que é golpe, pode ter certeza, essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está dizendo ou ela tem fortes conflitos de interesse. Ela tem interesses escusos ali para falar mal de consórcio. Agora, obviamente, no consórcio, como em qualquer operação de crédito, sempre existem golpistas agindo, o que não significa que a venda de consórcios contemplados é golpe, gente. Então, antes de fechar esse tipo de negócio, é primordial tomar alguns cuidados. E eu vou passar os principais aqui para você. Primeiro, entender de qual administradora é a carta de crédito, pois a transferência depende da anuência da administradora, que sempre cobra uma taxa de transferência. Segundo, entender de quem você está comprando a carta, se é de um cliente direto ou de uma corretora
ou de um representante da administradora na qual a carta foi feita. Lembrando que as administradoras não podem vender carta contemplada diretamente. Somente o consorciado, dono da carta ou procurador nomeado pelo consorciado é que pode transferir a carta de crédito. Se for direto do cliente ou de corretora ou mesmo de representante, você precisa verificar se a carta existe e se ela está mesmo contemplada. Isso pode ser feito solicitando o extrato atualizado da cota e confirmando os dados junto à administradora do consórcio. Lá no extrato consta os valores atualizados da carta, o valor do crédito disponível, a quantidade de parcelas que já foram pagas até a contemplação, o valor atual das parcelas, quantas parcelas ainda faltam para terminar o plano. Então, ao ligar na administradora, confirme os dados e solicite o regulamento geral de formação de grupos daquela administradora. Outro ponto muito relevante é realizar um contrato de compra e venda da carta com todos os direitos e deveres das partes. Presta atenção, nunca pague nenhum valor antecipado sem confirmar tudo isso e sem as partes assinarem o contrato de compra e venda. Eu considero hoje a forma mais segura de comprar ou vender uma carta contemplada com a intermediação de uma corretora especializada. E para isso é imprescindível que você pesquise o CNPJ da empresa e as credenciais do vendedor que você está negociando essa carta contemplada. Procure saber sobre as avaliações dessa empresa no Google Meu Negócio e principalmente lá no Reclame Aqui. Também, se você puder, conte com o apoio jurídico de um especialista, de um advogado, para realizar toda a pesquisa, tirar a capivara da empresa que está vendendo o consórcio contemplado para você. E também para analisar as cláusulas do contrato. Isso pode ter prevenido e cair em algum golpe. Comprar e vender cartas contempladas é um mercado sim promissor, só que você precisa se certificar de diversas informações e contar com uma assessoria experiente para poder evitar muita dor de cabeça. Por isso, eu vou deixar inclusive um link aqui na descrição caso você precise de orientação especializada. É só você se cadastrar aqui e agendar com o meu time. E agora que você entendeu que vender carta contemplada é algo totalmente legal, previsto na lei dos consórcios, eu quero apresentar para você o CIS-RG. O que é esse CIS-RG, velho? O CIS-RG é o consórcio de investimento seguro com retorno garantido. É um método que eu desenvolvi ao longo da minha carreira nesse mercado que iniciou lá em 2009 ainda. Esse método consiste em um pilar, que é utilizar o consórcio como investimento, buscando retornos que superem a poupança e pelo menos o CDI. Funciona de maneira muito simples. Nós criamos estruturas de investimento em cotas de consórcio, em grupos estratégicos e com alto potencial de retorno na venda das cartas após a contemplação. No CIS-RG, nós garantimos a recompra das cartas. Assim, em vez de você ter que correr atrás depois que você for contemplado, ficar buscando interessados, ficar fazendo ofertas, a gente mesmo compra essa carta. A RedSul garante a recompra do crédito com um percentual de retorno já definido em contrato. Esse percentual varia conforme o momento que você for contemplado. Por exemplo, se você for contemplado até a parcela número 30 do teu plano, nós pagamos 15% sobre o valor do crédito atualizado, do valor da carta. Se for depois da parcela 31, esse percentual aumenta para 20%. É bem simples, transparente e com rentabilidade previsível, isso é o mais importante. Tudo preto no branco. Todo o processo é acompanhado por especialistas do nosso time, dentro das normas do Bacen, com total segurança jurídica e assessoria do início ao fim. O CIS-RG é, em essência, a evolução da venda da carta contemplada. É uma forma de transformar o consórcio em investimento, com rentabilidade real e zero risco. E agora eu vou abrir um jogo com você, vou te mostrar como essa engrenagem funciona com casos reais de clientes nossos que aplicaram a estratégia de vender a carta de crédito contemplada pelo método CIS-RG. O primeiro exemplo é da Luciana. Ela já tinha experiência no mercado financeiro e sabia que o consórcio podia ser utilizado como alavanca de capital. Ela, no momento que ela nos procurou, ela queria duas coisas, que poucos oferecem, na verdade, né? Lucro real com carta de crédito contemplada e segurança total na saída da operação. Foi por isso que ela escolheu o Grupo RedSul, pela garantia de recompra das cartas contempladas e pela possibilidade de investir apenas a meia prestação até a contemplação. Isso potencializa o lucro. Em apenas 12 meses, a Luciana investiu pouco mais de 50 mil reais na estratégia e estruturou 7 cotas de 400 mil cada uma. 4 delas foram contempladas na mesma assembleia com a estratégia que a gente montou para ela, sendo uma por sorteio e 3 por lance fixo, sem necessidade de ela aportar dinheiro para lance. Resultado, ela liberou 1.200.000 em crédito. Como tinha essa garantia contratual de recompra, a RedSul recomprou as cotas delas todas por 190 mil reais. Ou seja, o lucro líquido que ela teve foi de 140 mil em 12 meses. Isso representa, só para você ter uma ideia, um retorno de 273% ou 22% ao mês. Esse é o CIS-RG, o consórcio de investimento seguro com retorno garantido
disponível exclusivamente no Grupo RedSul. Outro exemplo que eu posso citar é o caso de um cliente nosso, o Bruno, que queria usar o consórcio como investimento e precisava de orientação para montar uma operação com lógica financeira. E foi exatamente isso que a gente estruturou para ele. Em vez de ele entrar em um grupo novo, a gente encontrou vagas para ele em grupos em andamento, que os grupos em andamento tendem a ser mais rápido a contemplação, porque você já tem histórico de como está o comportamento de lance, para você ter mais saldo nos grupos. E a gente combinou para ele uma estratégia tanto de lance embutido, mais uma partezinha ali de recurso próprio. Em 12 meses, uma das cotas dele, no valor de R$560 mil, foi contemplada. Para isso, o Bruno teve que investir entre o que ele pagou de lance livre mais as parcelas, R$32 mil. E como ele já tinha a garantia contratual de recompra com a RedSul, ele não precisou sair procurando por aí um comprador e nem correr risco na hora de vender a carta. Simplesmente ele acionou essa cláusula de recompra e nós pagamos R$155 mil para ele. O resultado de rentabilidade, de lucro líquido aqui, foi R$123 mil em 12 meses. Isso dá 284% de retorno. E esses casos, tá? Você, não, isso aí é uma história inventada. Esses casos, eles são depoimentos reais que estão lá no canal da RedSul Consórcios aqui no YouTube mesmo. Então, se você quiser ir lá e conferir, tá lá o depoimento real desses clientes. O resultado desses dois clientes nossos representam o que acontece quando o consórcio deixa de ser visto como um simples parcelamento ou uma ferramenta para aquisição de bens e passa a ser visto como um instrumento financeiro que pode trazer rentabilidade. Então, agora que você já viu como vender uma carta contemplada e lucrar utilizando o método XRG, vamos comparar com outras opções comuns no mercado. Que uma coisa é falar de retorno, outra é mostrar como essa estratégia se posiciona no universo dos investimentos, principalmente comparando aqui com poupança, rendimento da poupança e o rendimento do CDI. Então vou compartilhar aqui minha tela, vou abrir o meu sistema aqui para vocês e vamos desenhar alguns cenários na prática. Então vamos lá. Mostrar aqui para vocês, esse aqui é um sistema que a gente desenvolveu para poder realizar análise de investimento através do XRG. Coisas que são importantes quando você vai investir são os índices de mercado. Selic hoje 15%, taxa de poupança acumulada nos últimos 12 meses 8,06%, inflação atual acumulada 5,17%, que o INCC hoje, o acumulado dos últimos 12 meses, está em 7,07%. Esse é o índice que corrige o valor da carta de crédito, gente, e também o valor das prestações do consórcio. Não tem como nesse vídeo eu explicar tudo, porém eu vou deixar na descrição aqui 3 aulas que eu gravei em que eu destrincho tudo sobre investimento em consórcio. Quais são os riscos, as principais mentiras que os vendedores contam por aí, então orientações para você evitar armadilhas, qual é o grupo certo para você investir, qual é o formato certo para você investir, como você monta estratégias para acelerar a contemplação e o retorno do teu investimento em consórcios. Só que eu não consigo explicar isso agora aqui para não ficar muito longo o vídeo, então eu vou deixar aqui na descrição depois o link para você ir lá e assistir as 3 aulas. E se você também quiser desenhar um plano personalizado para você, ter uma assessoria com um dos nossos especialistas, também eu vou deixar um link aqui que você pode se cadastrar e trazer para o nosso especialista o teu contexto, o que você busca com o investimento, quanto você pode investir por mês, qual é o teu planejamento financeiro, e você terá um desenho aqui, algo personalizado do XRG para você poder avaliar. Mas aqui, vamos dizer que você comece com uma carta de R$300 mil. Como funciona? Hoje, em um prazo de 240 meses, a prestação dessa carta é R$1.556 por mês. Digamos que você seja sorteado na primeira parcela, conforme eu falei antes, a gente paga 15% do valor desses 300 mil aqui. Então nós pagamos 45 mil, compramos a carta de você, isso dá um lucro líquido de 36 mil reais, porque você teria um imposto de renda sobre o ganho de capital de 15%, então você ficaria com 36 mil de lucro líquido, isso aqui dá um retorno de 2.372%. Claro que isso não acontece todo dia, mas acontece. Já teve clientes nossos, inclusive tem depoimento, que foi sorteado na primeira parcela. O jogo e se eu demorar mais? Se eu demorar 3 anos para eu ser sorteado, você vai ter uma carta para vender de 343 mil. Você vai estar investindo uma parcela já de 1.784, porque ela aumentou também, além da tua carta de crédito, e você vai ter investido 60 mil. A partir da 36, a gente paga 20%. Então, eu compraria de você por 68 mil. Isso daria um lucro de 8.700, 14,49%. Isso é bom ou ruim, Evandro? A gente pode comparar e aqui começa a ficar interessante o negócio. Lembra que eu falei que a gente tem que investir para procurar bater o CDI, que é o benchmark de mercado.
Se você vai investir em algo que não vai trazer um retorno acima do CDI, você não faz nada, deixa o dinheiro parado lá num CDB do bancão ou compra o Tesouro Selic, que você vai render muito próximo disso aqui, descontando naturalmente imposto de renda. Neste caso aqui, se você demorar 3 anos para ser contemplado e você estiver investindo a parcela cheia, você vai ver que você já está perdendo para uma aplicação de renda fixa. Uma aplicação de renda fixa ia te dar 13 mil de rentabilidade líquida, equivalente a 22,76%, mesmo descontando imposto de renda aqui, ó. Então, uma aplicação você teria 1.600 de imposto de renda, sobraria 13. Por isso que, se você depois ir assistir as aulas do CISRG, você vai ver que eu recomendo você optar por planos de meia parcela. Por que meia parcela? Porque você vai investir muito menos de parcela, então ela começaria em 778 por mês. Se você contemplasse no mesmo prazo, em 3 anos, você estaria investindo 887 apenas. Porém, a carta de crédito não é meia carta de crédito, a carta de crédito é inteira e você vai vender pelos mesmos 68 mil. Só que você vai ter investido a metade. Em vez de ter investido 60, você vai ter investido 29. Olha a diferença que dá isso, gente. Então você vai ter um lucro de 32 mil, ou também 109% aqui de retorno sobre o capital investido. Vai pagar 5.700 de imposto de renda e aqui, ó, CISRG está ganhando e muito da aplicação, até porque você também investiria menos na aplicação financeira e você teria só um retorno de 6.700, já no consórcio seria 32 mil. E aqui na poupança é até covarde da nossa parte ficar comparando com poupança, porque a poupança renderia muito menos, um rendimento de 3.900, o que possivelmente isso aqui não bate nem a inflação. Quando a gente desconta a inflação acumulada no mesmo período de 3 anos, nós não vamos ter um retorno aqui positivo. Nós temos aqui um retorno nominal, mas um retorno real aqui possivelmente menor do que a inflação. Até que a gente consegue olhar aqui, por exemplo, se nós pegar o IPCA dos últimos 5 anos, nós temos um IPCA acumulado de 34,17%. Então, se o IPCA dos últimos 5 anos foi 34, vamos pegar de um período aqui, outubro de 22, para que a gente possa olhar, outubro de 2025, ó, acumulado de 13,89% de inflação, ou seja, o retorno da poupança não bate nem a inflação, gente. Aí que tá. Já se você tivesse investido aqui no consórcio no mesmo período, e cara, contemplado dentro desses 3 anos, só vou atualizar aqui porque o INCC tá mais aqui. Ele vai mudar um pouco os números. É o DI que tá 6,79, mas o que usa para os consórcios aqui é o INCCM, tá 7,07. Então ele vai aumentar aqui, ó, um pouquinho o valor do crédito, 32 mil de lucro. Isso aqui é importante você entender quando você vai investir, porque não adianta você investir em alguma coisa que muitas vezes está dando um retorno nominal, só que quando você desconta a inflação, o teu retorno real zera ou fica negativo. Esse é o caso da poupança, por exemplo, que em muitos períodos a poupança tem rendimento abaixo da inflação. Por isso você precisa procurar outros investimentos, aplicações de renda fixa, próprio consórcio, para que você consiga superar o rendimento da poupança, consiga superar a inflação e, de preferência, consiga superar o CDI, e o consórcio proporciona isso. Se você demorar 5 anos para você contemplar, por sorteio, olha isso aqui, você vai ter uma carta para vender de 394 mil, vai ter investido 53 mil, a gente paga 78, dá um retorno de 39, só que isso ainda ganha, ó, já não está ganhando do CDI atual, ó, CDI 23%, e aqui o CISRG 21%. Aí tem estratégias para que você consiga maximizar teu lucro, acelerar a contemplação. E uma delas, assim, vou dar um spoiler, é você fazer várias cartas. Então você faz conjunto de cartas. Tem uma estratégia que a gente adota aqui, que foi assim que a gente conseguiu contemplar 4 cotas de 400 mil para aquele nosso cliente na mesma assembleia. Então tem estratégias para isso. É você usar lance. Então você pode usar, por exemplo, um lance aqui. Tem grupos onde a gente consegue contemplar com lance de 15%, um lance fixo, e você consegue acelerar essa contemplação. Então, se você conseguir contemplar 2 cartas em 2 anos, uma carta em 4 anos, 2 cartas em 4 anos e uma, sei lá, uma vai demorar bastante, vai contemplar só lá no mês 90, aí você tem aqui, ó, um conjunto de cartas aqui, ó, em que você consegue acompanhar o rendimento delas, de cada cota, ó. Então, você vê que, por exemplo, essa primeira cota aqui, você teve muito mais lucro do que se você tivesse feito uma aplicação. Essas 2 primeiras. Essa outra aqui também você ganhou mais do que uma renda fixa. Consegue retornos acima da inflação. A única que vai ficar abaixo do CDI
é essa última carta aqui que demorou, que foi lá para o mês 90. E aí o CDI teria rendido mais. Só que o lucro que você teve nessas aqui antes compensa essa daqui, tendo em vista que você pode ir reinvestindo os lucros. Teve o lucro, aplica, pode ser uma aplicação de renda fixa ou compra mais cartas de consórcio, ou um pouco você coloca na renda fixa, um pouco você coloca em consórcio. Então, esse sistema é interessante porque ele dá todos os dados detalhados de cada carta para você poder analisar, tomar decisões. E isso os nossos especialistas, em uma assessoria individual com você, estruturam de acordo com o teu perfil, as tuas necessidades e montam as estratégias para acelerar a contemplação. Geralmente, uma carta que nem essa aqui que demora 90 meses, eu não recomendo que você venda ela. Ou você não venda para a gente, tente vender no mercado, porque daí é possível você conseguir, por exemplo, 30% de entrada, o que muda muito os números, tá? Quando a gente consegue vender por mais, o teu lucro fica muito maior e até mesmo essa última carta aqui ainda remunera muito bem, mesmo demorando 90 meses e contemplando por lance. Se contemplar por sorteio, o lucro é maior. E quando eu não desconto o lance da carta, eu tenho uma carta de crédito maior para vender. Então, só para ficar bem claro, uma carta aqui de 300 mil, se você levar 90 meses para contemplar e contemplar por sorteio, ela vai estar em 475 mil aproximadamente e você vende ela por 142 mil no mercado. Não para mim e para a Rede Sul. Mas você pode, você não é obrigado a vender para a gente, você pode vender para quem você quiser e geralmente uma carta de 475 o mercado tende a pagar numa entrada na faixa de 142 mil. Então tem muita oportunidade para você vender consórcio contemplado e ganhar dinheiro. Agora, quando demora, vamos pegar aqui uma outra carta nesse pacote, que eu fiz 6 e uma delas demorou 120 meses, ou seja, 10 anos, a metade do plano. Aqui talvez ela já não compense, ela não ganhe do CDI essa última carta. Essa carta aqui não vai ganhar do CDI, você vai estar perdendo para CDI. Todas as outras você ganhou. Então essa aqui, para você continuar tendo um retorno que lá no futuro bata o CDI, pode ser recomendável você comprar um imóvel. E é o que eu costumo fazer com as minhas próprias cartas, quando elas demoram para contemplar e não dá mais lucro na hora da venda, tá? Eu compro imóvel e alugo. Então hoje está muito em alta a questão da Airbnb, estúdios, e você pode comprar, por exemplo, aqui, um imóvel de 541, que essa carta já vai estar valendo 541, por 127 mil. Foi o que você investiu de parcela, foi o teu esforço de poupança nesses 10 anos. Então você conseguiu fazer uma alavancagem patrimonial de 420%. Ah, mas como é que vai ficar a parcela depois? A parcela vai aumentar bastante, porque você investe a meia parcela. Ela vai lá para a faixa de 13.800. Só que hoje, em estúdios, você consegue rentabilidades, dependendo da localização, da estratégia, acima de 1% ao mês. Vamos ser comedidos e colocar um retorno de 0,80 em locação de curta duração, não tradicional. Estúdio. Compre estúdio de 27, 28 metros quadrados em grandes cidades como São Paulo, Rio, Minas, né, BH, mesmo aqui em Santa Catarina, até aqui em Chapecó, onde eu moro, tem diárias hoje de Airbnb a R$450 a diária. Então, se você alugar por 0,8 bruto, que for bruto, você vai ter um retorno de 4.300 de aluguel recebido. Esse aluguel paga a parcela. Então, veja, daqui adiante não é mais você que paga a parcela, é o teu inquilino. Isso se chama CPRP aqui, é o nosso consórcio de investimento patrimonial para a geração de renda passiva. Então, quem não quer vender as cartas, compra imóveis, além de formar patrimônio, garante renda passiva lá para o futuro. E é um patrimônio que você forma alavancado, que a gente chama. Então, tem imóveis que você vai, como esse exemplo aqui, comprar por menos da metade do valor do mercado. Aqui, quanto que você investiu do valor do imóvel? Você investiu 25% do valor do imóvel. Os outros 75% quem vai pagar é o teu inquilino. E aí ainda sobra aqui uns 459, claro, aqui vai ter ainda imposto, vai ter IR. Agora tem a nova reforma tributária que vai impactar a alocação de imóveis, então a tendência é que aumente um pouco o imposto, mas existe muita oportunidade ainda. E como eu disse, se você investe 25% no imóvel e o restante quem paga é o inquilino, é um melhor negócio, eu não conheço um negócio melhor do que esse aqui. Mesmo se você investir 50% do imóvel e os outros 50% o inquilino, o aluguel que você recebe ajuda a pagar o patrimônio, ainda é o melhor negócio que eu conheço no mercado, porque a hora que quitar isso aqui, fica só o aluguel e você vai receber para sempre, fica de sucessão para os filhos. Então, é aquela história, imóvel é proteção, é patrimônio e é renda se você souber o que está fazendo. E o consórcio, ele proporciona você fazer, então, essas duas coisas aqui, tá? Essa é mais ou menos aqui por cima, como que funciona, tem muito mais detalhes, tem muito mais coisa que você precisa saber. E aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode assistir as aulas, se cadastra, desbloqueia as 3 aulas. Se quiser uma assessoria comigo até, ou com o meu time, alguns clientes eu ainda atendo, mas tenho aqui os profissionais que são treinados por mim, da MIC, para poder atender e desenhar estratégias personalizadas para o teu caso, tá certo? Um abraço! Até o nosso próximo vídeo aqui do canal.